É um prazer falar aqui para vocês da Paulo Sérgio Jazz. Obrigado, Luiz, por essa oportunidade. Eu comecei em 1958, eu estava ainda no cursinho, preparando para a universidade, faculdade. Na época que eu comecei, que eu me lembro, só havia um conjunto de jazz tradicional tocando, que era o São Paulo Dixielanders, distinto do São Paulo Dixieland Band, que é um pouco posterior. Nesse São Paulo Dixielanders tocava o grande Booker Pittman, saxofonista de Kansas City, americano, que morreu aqui no Brasil, foi amigo meu muito depois. Tocava o Kurt Van Elk, que toca atualmente na banda suíça, o Swiss Dixie Band, excelente banda de jazz tradicional. Tocava também Eduardo Pereira, no banjo, o Eduardo Vidocich, que já morreu, que escreveu um livro importante chamado Jazz na Garoa, contando toda essa história. E tocava o Masao Uko, um grande pistonista japonês, nascido no Japão, que está hoje ainda aposentado, mas ainda em atividade de vez em quando. Então, esse pessoal foi para mim o primeiro exemplo de jazz tradicional. Eu comecei a tocar, na verdade eu aprendi a tocar clarinete de trote quando entrei no ITA. Um veterano clarinetista me fez tocar de trote clarinete e me ensinou a tocar. Foi o meu primeiro e único professor. Depois saí do ITA, entrei na Politécnica e lá na Poli, em 1960, 61, eu organizei meu primeiro grupo, que um pouco depois eu batizei de Traditional Jazz Band. Esse conjunto existe ainda hoje, um excelente grupo, onde toca o Alce Robert, excelente pistonista de jazz tradicional. E esse foi o meu começo, então. Depois de alguns anos, na faculdade, eu resolvi profissionalizar o Traditional Jazz Band e começou então uma carreira muito movimentada e muito bem sucedida. Consegui viajar 2 vezes, organizei a duras penas 2 viagens do Traditional Jazz Band para os Estados Unidos, onde tocamos no Festival de Jazz Internacional em New Orleans. E aquela banda, aquela formação foi considerada a melhor banda estrangeira do festival. Saiu reportagem no Washington Post, no New York Times, elogiando a banda brasileira tocando jazz autêntico. Então é esse jazz autêntico que se distingue de outras formas de jazz, das quais eu não discordo, não sou contra nenhuma forma de jazz, seja moderna, seja modificada, seja distorcida. Todas as formas de música, inclusive variantes do jazz, têm sua razão de ser e têm seu público. Mas eu defendo o jazz autêntico, de raiz, que é o jazz que nasceu em New Orleans, o jazz criado por 3 gênios, chamados Louis Armstrong, Sidney Bechet e Jerry Hall Morton. São os 3 inventores, eu chamo sem mínima preocupação, os 3 inventores do jazz. Tudo que é de jazz, ainda hoje, das formas mesmo mais poluídas de jazz, dependem, para merecer o nome de jazz, de alguma coisa, uma herança desses 3 gênios. Então, quanto mais próximas às raízes, eu aprecio melhor essa forma de jazz, que eu agradeço a você estar divulgando. O meu grupo atual é o tipo Martino Jazz Band, que foi criado, acho que faz uns 20, pouco mais de 20 anos, depois que eu voltei da minha estadia de 10 anos na Europa, onde eu toquei com uma banda suíça, onde eu era o único brasileiro, tocando clarinete com o Bogalusa New Orleans Jazz Band, uma banda tão importante na Suíça que foi convidada para gravar um long play, na época, um editor norte-americano, sediado em New Orleans. O disco foi publicado nos Estados Unidos, na Europa, vendeu bastante. Bogalusa New Orleans Jazz Band era o nome do grupo, que ainda se encontra hoje. O clarinetista que me substituiu, que aliás é um clarinetista famoso lá na Europa, o Bogalusa New Orleans Jazz Band, você pode assistir no YouTube. Então, a minha banda atual é formada pelo Carlos Lima, no pistão e trombone, o Cid Júnior no banjo, Zeca de Araújo no contrabaixo, Fabrício Crispim na bateria, o
pianista alternado entre o Alexandre Raggi e o Renato Dawid. O veterano Lutin Montoya, excelente pianista, quando está disponível das suas infinitas apresentações, ele também toca com a gente, com muito prazer. Então, esse é o grupo. Eu toco o clarinete e o saxofone soprano, que são instrumentos clássicos da formação do jazz tradicional. O clarinete no jazz tem uma tradição muito forte. A primeira banda de jazz, de Buddy Bolden, que nunca gravou, tinha 2 clarinetistas. E no começo do século passado apareceram os clarinetistas que até hoje são a referência para Don Byron, para os clarinetistas. Enfim, todos os clarinetistas modernos se referem a Johnny Dodds, Jimmy Nune, e são os grandes clarinetistas que abriram o caminho para o clarinete do jazz. O Benny Goodman, que foi o mais famoso de todos nos anos 30, se inspirava no Johnny Dodds. E os que vieram depois do Benny Goodman se inspiravam nele, no Benny Goodman. E assim por diante foi passando o bastão de um ao outro, mas sempre referindo-se às raízes do jazz, né, o que são as raízes do jazz? São os blues, os spirituals, canções folclóricas, né, os ragtimes, né, marchas de bandas de metal. Tudo isso existe ainda hoje em New Orleans. E nos Estados Unidos, a Associação dos Professores de Jazz publicou um trabalho ensinando os professores como ensinar jazz tradicional. Eu tive a sorte de ter acesso a um desses trabalhos, onde eu vejo que tudo aquilo que eu defendo, tudo aquilo que eu proponho para os meus colegas, está tudo dentro desse curso. É um jazz currículo de jazz autêntico, tradicional, que aliás está à disposição se vocês que me ouvem está interessado em aprender, estudar esse currículo, está à disposição. É só me procurar no meu site, que eu coloco à disposição o currículo, www.titomartinojazzband.com.br, ou mesmo no Facebook, Tito Martino. O nosso último CD foi reeditado, e chama-se Jazz Jubilee, e é uma compilação de 40 anos de minhas melhores gravações, desde 1967, com a formação original do Clarinete Jazz Band, até 2007, com a formação atual do Tito Martino. São 23 faixas, cobrindo um período de 40 anos. Ele foi reeditado e já está à disposição, seja nas nossas apresentações, nos lugares que nós tocamos, ou na Livraria Cultura, onde nós tocamos toda terça-feira, 12h30, no programa Jazz ao meio-dia. O CD está à disposição lá na livraria também. Eu queria deixar mais uma mensagem. Para você que gosta de jazz, e para o Luiz, que em dezembro eu vou produzir, como nos últimos 10 anos, um concerto de fim de ano que eu chamo de Grande Noite do Jazz. É o Jazz Concert 2015, que será no dia 10 de dezembro, quinta-feira, no Teatro São Pedro. Nesse concerto vai participar não apenas o Tito Martino Jazz Band, mas convidados, que eu vou ter o prazer e a honra de receber, das principais bandas de jazz de São Paulo, inclusive com cantora, vocalista, o pessoal que dança Lindy Hop, que é a maravilhosa dança do jazz, autêntica do jazz. Tudo isso vai estar no palco do Teatro São Pedro, dia 10 de dezembro. Convido você, desde já.